E aí, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Commit semanal. E eu acabei me atrasando para gravar a introdução aqui e acabei atrasando para editar. Então, vou tentar dar uma corrida para postar ainda hoje, que no caso seria domingo para vocês. E bem, a semana foi bem tranquila. Agora eu tô com as minhas matérias praticamente tudo fechado, né? Eu já tive a primeira aula de toda a matéria. Então, aqui vai o relato de como foi cada uma das matérias, o que que eu achei, o que que eu acredito que eu vou gostar mais, coisa e tal. E espero que gostem. Então, a ideia que eu fiz dessa vez para gravar foi de separar em clipes. Então, aqui eu tô com a introdução com vocês e vocês vão ver dois clipes que são posteriores a cada aula, mais ou menos, que eu tive. Que nem eu tive aula terça, gravei na quarta, tive aula na quinta, gravei na sexta. Então, vocês vão ter eu falando mais ou menos como foi a experiência das novas matérias. Espero que gostem. Bom, aqui eu tô durante a semana, né? Que eu mostro pra vocês, eu adicionei mais algumas coisinhas que eu lembro que eu falei pra vocês que eu tava estudando cálculo, né? Eu ainda tô na parte de funções. Isso daqui que eu adicionei é função logarítmica e exponencial. Eu tive aula também de teoria da não, teoria da eu já fui. Eu tive aula de tópicos avançados em computação. Foi uma aula bem legal, assim, nada do que eu esperava. Eu tenho anotado também aqui que eu fiz uma anotaçãozinha. Eu acho legal anotar algumas coisas durante a aula, porque às vezes dá tipo um estralo assim, eu penso, verdade, isso realmente funciona, ou realmente é assim. E é bem diferente. Aqui, ó, tópicos avançados em computação. Tive aula no dia 5, daí foi assim bem pouquinho. Eu já vi um vídeo lá no laboratório mostrando mais ou menos como é. A gente está usando lá uma ferramenta que eu acho que eu não usei, que é o Anaconda Navigation, que aí funciona como uma espécie de ambiente, né? Então lá eu consigo baixar todas as extensões, fazer assim todos os pacotes que eu vou usar para desenvolver. A gente está usando Python nele, né? Então a aula foi basicamente explicando o que é o Python, quando foi inventado, quem inventou, qual que eram os negócios, e a gente testando. Tanto que aqui vocês podem ver que eu estava fazendo alguns testes. Eu já usei Python, conheço a linguagem no que a gente estava usando, que é no Jupyter Notebook, né? Que no Anaconda a gente consegue escolher várias classes, né? Então a gente só deu o layout, que já vem coisas já baixadas, e tu pode fazer a instalação de algumas partições também. Daí algumas coisas que eu achei interessante que eu anotei, né? Foi aqui, eu anotei mais para poder falar para vocês, né? No tópico avançado. O professor estava explicando que a gente vai usar Python, e daí eu botei, na verdade é o Anaconda Navigation, que ele é um plug and play, basicamente, como eu falei para vocês, né? Ele já vem com tudo que eu vou precisar e é só botar os launch lá ou para instalar. Não precisa daí fazer normalmente como eu fiz em Java, no computador, tem que baixar o JDK, que nem eu tive um problema ainda no meu computador, que eu tive que mudar a partição do path, que é onde passava o JDK para o arquivo. Daí meu computador deu problema, eu tive que arrumar essa partição. Que daí tu baixa o JDK, daí tu tem que baixar a extensão. Lá não, tu só bota para instalar e tipo, ele tá pronto. Ou tu já usa o que já vem meio pré-instalado, né? Que já é só dar o launch. No gameplay usaremos o Jupyter Notebook com Python 3. Mas aqui são coisas que eu não tinha parado muito para pensar ou não prestei muita atenção, né? Que é, compiladores são mais rápidos que interpretadores. Essa frase, o professor usou uma analogia que é o seguinte, que nem tu tem um texto aqui em outra língua, né? Tu vai pegar o texto, vai primeiro traduzir todo ele, e daí tu vai, tipo, depois só falar a versão na outra língua, né? Tipo, pega um texto em inglês, eu traduzo ele para português e eu falo em português, né? Eu tô falando a tradução. Basicamente isso que o compilador faria. Já o interpretador, por isso que ele consegue fazer mais rápido, porque já processou todo o arquivo e ele só despacha. Já o interpretador, ele funcionaria como se eu estivesse aqui falando, né? E eu tivesse alguém que fosse traduzindo conforme eu vá falando. Da draußen sterben Menschen unter Muriel. Então, que nem tô falando aqui em português, né? E daí tem um colega meu aqui que vai traduzir o que eu falar para inglês. É tipo, eu falo aqui uma parte, tem que parar, esperar e traduzir para o público e daí eu continuo, sabe? Então é por isso que o compilador consegue ser mais rápido que o interpretador. Uma coisa também que eu não tinha parado para pensar nisso, né? Eu vi realmente ela com o professor explicando. Que nem em Python a gente tem para fazer o resto da divisão, né? Acho que a maior parte das linguagens é assim, né? Que tu bota o porcento, né? Que tu consegue pegar o resto da divisão, que é muito usado para fazer verificação de número par, né? Tipo, eu quero saber se o número é par ou ímpar, né? Tu bota lá um if, se tal número, né? Que tu vai pegar pelo input, o resto da divisão por 2 dele for igual a zero, ele é par. Então, imprime é par. Se não, ele é ímpar. O pessoal sempre faz assim, é assim que faz o exercício de o número é par ou é ímpar. Só que teve um porém
que aqui o exemplo estava 15, o resto da divisão de 15 por 4, né? Então 15 dividido por 4. Nesse caso, o resultado só tem 4 opções de resultado. Que o resultado só pode ser 0, 1, 2 ou 3, no caso do resto, tá? Caso o resultado desse 4 ou mais, então a divisão está errada. Então foi só isso que eu achei interessante, que eu nunca tinha parado para ligar nisso daí, sabe? Eu vou ter aula de TI e Sociedade amanhã, então eu faço mais uma parte, possivelmente amanhã, para vocês, né? E, gente, cálculo não é difícil o começo, mas é muito chato. Nossa. O problema de função logarítmica não é nem o log. Log não é complicado. O log em si, sabe? Não é o problema. É que tipo, tu não pode ser menor que 1, né? Então eles vêm com aquela desgraça de fração que dá vontade de... sabe? Porque, pô, tu pega lá um log de 1/5 daí no x, tá ligado? Então, nossa, isso daí é o problema. Porque se fosse log de número inteiro, é facinho, não é difícil. Tipo, tem lá de como tu faz, é de boa, mas a fração não dá pra mim. É porque tu não pode ter número menor que 0. Então eles fazem isso daí por quê? Porque se tu tem que nem um meio, né, que é que tu vai ter tipo o log aqui, tu vai ter aqui a fração do meio, o que isso representa? Representa -2. Mas tu não pode ter números menores que 0. Porque normalmente quando tu inverte na matemática, tu tem que trocar. Quando tu tem a fração, todo número é uma fração. Só que normalmente a fração é tipo número, no nosso caso 2, daí fração com 1, né? Não sei. Mas tu tem o 2 em cima e o embaixo que dá a fração. Só que daí quando o número vai ser negativo, e tu não pode fazer a operação com o número negativo, como é o caso de função logarítmica, tu não pode ter o a ali do log sendo menor que 0, normalmente, então eles botam para fração. Por quê? Um meio também é -2, porque se tu voltar à fração na forma original dela, que seria, né, tu passa para cima o 2, 1 fica embaixo, daí então tu não precisa mostrar porque é 1. E daí tu bota o sinal de volta, que daí é negativo. Mas daí eu tava pensando uma hora, daí tipo, começou a me tocar muito nisso. Né? É por isso que eu não gosto de função logarítmica. Mas então é isso, eu volto com vocês depois da TI Sociedade. Bem, como eu devo ter explicado no começo, né, o vídeo está dividido em vários clipes, né, porque eu fui gravando no meio da semana, porque eu acho que assim eu consigo elaborar melhor para vocês o que vai acontecendo, porque hoje é sexta-feira. O primeiro clipe eu gravei na quarta, que foi depois da minha aula de terça, e eu tive aula quinta. É mais ou menos assim, porque daí eu consigo meio que focar em temas diferentes, eu acho. E o primeiro vídeo, né, que vai ser a abertura, a introdução, vai ser gravado possivelmente amanhã no sábado. Então vocês vão ver 3 versões de mim. E é o seguinte, como agora eu tive as minhas primeiras aulas de todas as minhas matérias, né, de primeira aula de cálculo, eu achei legal. É matemática, não me importo muito, eu gosto de matemática. Não sou tão bom assim, mas eu acho legal, beleza? Tive aula de teoria da computação, complicado, como vocês viram no primeiro vídeo. Eu não cheguei a entender muito bem ainda, mas eu acho que conforme for estudando mais a fundo e for indo mais aulas, eu vou pegando mais o jeito. Okay? Tópicos avançados, como eu falei no primeiro clipe, né? Python, que a gente vai usar primordialmente, então é tranquilo. Nada muito de fora da curva. TI e Sociedade, que foi minha aula de ontem. Eu não gostei. Pois é, TI e Sociedade meio que é como o próprio nome, como foi para vocês. Eu achei que seria algo mais interessante, mas não é. A matéria, a gente vai ter... que tem um negócio que é o 17 Os, assim, alguma coisa assim. Pelo que eu não prestei muita atenção, me perdoe, tá? Porque eu não achei muito interessante a matéria. Tem um negócio da ONU, que é tipo 17 áreas ou coisa assim, que a gente tem que melhorar até 2030 para poder manter um equilíbrio, assim, do planeta. É importante? É legal? Não, eu não achei. Então, foi isso, tipo, e o bom, assim, que eu acho que foi bom, né, é que no mesmo dia teve um show lá na faculdade, como entrou agora o segundo semestre, também entre novos calouros. Aí o pessoal fez um evento, assim, pra receber os calouros e tal. Aí teve um show lá, daí então eu não tive toda a aula. Tive só até as 8h30. A minha aula começou às 7h30, tá? Daí então eu tiro um tempinho para a biblioteca, que eu gosto de ir para a biblioteca. Tem 2 sessões que eu gosto muito de ficar rodando lá, para poder ver se eu acho algum livro interessante ou só para matar tempo, que é o que eu normalmente estou fazendo. Daí eu aproveitei para ler um pouco. Falei, tu tem que arrumar um problema entre esses 17 tópicos, né, que a gente vai ter, levado a esse problema para poder desenvolver alguma solução, coisa e tal.
O exemplo que a professora usou do pessoal do semestre passado foi o seguinte: ali na faculdade, uma das entradas, tu tem que subir uma lombra, que daí ali no topo tem meio que uma faixa de pedestre. Daí então a ideia deles é, como tem muito carro que às vezes para os pedestres poder passar, né, que tem um fluxo muito grande, a ideia deles é botar meio que uma sinaleira e poder então calcular ou gerir esse número de carros que está entrando, para poder diminuir isso. Caso o horário esteja mais perto de começar as aulas, né, 7h30 mais ou menos, daí então o tempo das pessoas passar um pouquinho maior. Caso não seja, não tem tipo essa prioridade de chegar, então vai priorizar os carros. Então os pedestres vão esperar mais. Tipo, falta 5, 8 minutos para começar a tua aula, tua passagem é tipo de preferência. Caso falte tipo 10, 15 minutos, o carro passa com preferência, tem que esperar tipo 5 minutos, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, pelo que eu entendi. E o que a gente vai ter que fazer? Essa matéria, o trabalho é dividido em grupos de até 4 pessoas, tá? Eu tô em um grupo, mais 2 alunos, e a gente tem até a próxima aula, basicamente, para pensar numa ideia e levar lá. Tipo, a gente só precisa ter um problema, a gente não precisa ter a solução toda desenvolvida, a gente só precisa do problema para começar. A gente não vai desenvolver nada, é só ter a ideia e desenvolver, tipo, o plano, não é botar a mão na massa, fundar e coisa assim. Então foi basicamente isso essa última semana. Não tive nada muito de especial assim para contar, mas eu vou tentar aprontar talvez um pouco mais para ter mais conteúdo. Espero muito que vocês gostem desse espécie de vlog, né? Eu não fiquei meio triste, porque o primeiro não foi muito bem. Mas acontece, tá ligado? Eu acho que ficou muito nichado, porque eu abordei muito cálculo, talvez ele nichou muito. Vou tentar cuidar disso. Mas eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque isso daí ajuda a manter, tipo, minha motivação de continuar trazendo mais conteúdo. Eu gostaria, se eu produzisse muito conteúdo, com a meta de chegar até 1K até final do ano, mas eu acho meio difícil porque eu não posto tanto vídeo. Daí justamente daqui é para poder manter uma frequência, possivelmente um vídeo na semana, porque o intuito dele é só um relato, então eu não tenho que editar tão como normalmente é os outros. Pedi para vocês deixar o like também, porque aí faz eu pensar um pouquinho mais em qual conteúdo vocês estão gostando mais. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, para quem ficou até o final. Quem ficou até o final aqui, vamos pensar uma coisa. Comenta Python 3.0 nos comentários, só para ver se vocês ficaram até o final. Tô de olho. Então é isso, muito obrigado pela atenção, valeu e fui.